Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, hoje temos dos versículos 13 até o versículo 21. Nós entramos nesta semana recordando o ponto onde deixamos o Evangelho no sábado passado, dessa leitura contínua do Evangelho segundo Mateus. Nós víamos como naquele dia do aniversário do rei Herodes, ele deu um banquete em sua casa, convidou muita gente importante do seu reino e a filha da sua companheira Herodíades, que era a mulher, na verdade, do seu irmão, tinha dançado, alegrou o coração do rei, ele fez um juramento. A menina não sabia o que pedir diante da oferta que o rei disse que ela lhe pedisse o que quisesse. Ela se aproxima da sua mãe e esta aproveita da oportunidade para instigar a filha para realizar o seu desejo e pediu a execução de João Batista. Então era um aniversário, celebração da vida do rei e ao mesmo tempo era um momento da morte de João Batista. Era um banquete, ou seja, um lugar onde todos comiam e bebiam, se fartavam, e depois sepultam o corpo de João, os discípulos, que vão informar a Jesus do que tinha acontecido. E a partir desse ponto, Mateus continua narrando para nós a história. E diz, naquele tempo, dizemos nós lendo esse evangelho, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Ou seja, nós vemos uma atitude muito humana de Jesus que quer viver o luto pela partida do seu primo. Nós sabemos que Jesus é homem como nós, igual a nós em tudo menos no pecado. Então esse sentimento de afastamento, de morte do primo, certamente ecoa no coração humano de Jesus. E o que é que ele faz? Ele toma distância para viver esse momento do luto. Nós nos lembramos como no capítulo 11 do Evangelho segundo João, fala-se que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, irmão delas, e que Jesus chorou naquele momento em que chega à casa da família, né, de Marta e Maria, em Betânia, quando Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Vemos ali esse sentimento de Jesus. Jesus que também chora diante da própria cidade de Jerusalém, incrédula, que não sabe acolher o dom de Deus e por aquilo que será o futuro da cidade. Ou seja, nós conhecemos do Evangelho esses sentimentos profundos de Jesus que ele leva até a lágrima. Ele mesmo diz, bem-aventurados aqueles que choram. Seguramente Jesus quer ir a esse lugar deserto também para fazer memória de João, que foi voz que clamava no deserto. Então ele volta para aquele lugar que era o típico da vida e da pregação do seu primo, João Batista. Ele vai para um lugar deserto, ele vai para um lugar afastado. Ele quer se encontrar com esse momento que é específico da vida humana, que é o morrer. Ninguém pode fugir da morte, querer aniquilá-la, fazer de conta que ela não existia. Então Jesus vai também se recolher. Diante da morte é preciso darmos espaço para o recolhimento, não é? Para viver aquilo que nós dizemos que é o luto. Então Jesus entra nesse lugar deserto para viver esses momentos. Mas o que é que acontece? Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. As multidões também seguiam João Batista. Certamente agora sentem-se desorientadas. Mas aqui há um outro fato ligado à morte de João, que seguramente é interpretativa. João era o precursor, ou seja, era aquele que vai na frente, era aquele que ia preparando os caminhos de Jesus. Mas João preparava o caminho de Jesus não apenas na sua pregação, também na sua ação. A própria vida de João era um símbolo
que Jesus tinha a necessidade de interpretar. E se João era precursor na vida e no anúncio, agora Jesus também sabe que João é precursor no desfecho. João vai à frente de Jesus. Então, a morte de João é prenúncio para Jesus, é um anúncio para Jesus de que o seu fim também se aproxima. E do modo com o qual o seu fim se aproxima. O conflito está estabelecido. Jesus então entra no deserto, ele que foi para o deserto se preparar para a pregação depois do batismo, não é? Jesus vai ao deserto, se recolhe no deserto durante 40 dias para depois anunciar o Evangelho. Agora nós vemos que com a morte de João, Jesus também vai para o deserto, quase como que dizer, também para se preparar para esse momento que é o final da sua vida, para o desfecho da sua vida. Jesus se prepara, vai ao deserto também como uma espécie de preparação para o morrer. É tão bom a gente se preparar para morrer. Antigamente, os antigos falavam da ars moriendi, a arte de morrer. Nós somos uma sociedade que quer afastar a lembrança da morte. Antigamente a morte era muito vizinha de casa, era toda vivida dentro de casa. A pessoa que ficava doente dentro de casa, a família acompanhando, morria-se dentro de casa. Alguém lhe punha a vela na mão, preparava-se a mortalha. Até o caixão não era comprado fora, mas às vezes preparado ali ao lado da própria casa. A morte era então vivida como todo um ritual. Depois os longo período de luto, às vezes de 1 ano, em que a pessoa usava roupas escuras, não usava roupa colorida, não participava de festas, ou seja, o luto, não é? A morte sendo reelaborada dentro da pessoa, acolhendo esse fato vital que é a morte. Então, hoje também nós vemos esse Jesus que entra no deserto nesse sentido de uma busca, de uma preparação, de um tomar consciência de que morrerás. Não é? Os monges cartuchos, interessante, quando eles se saúdam, dizem que até hoje eles veem uns aos outros, eles dizem, memento mori, recorda-te que tu morrerás. Em uma sociedade que afasta a certeza da morte, o que é que acontece? O desprezo da vida. Nessa nossa sociedade em que queremos viver muito mais e tantas preocupações com o que se come, com o que se bebe, remédios, isso, aquilo, aquilo outro, o que é que está acontecendo? A vida está sendo desprezada. A vida está sendo desprezada, se banaliza, se mata por razões tão fúteis, se desvaloriza a vida jogando-se nas drogas, em vícios, em coisas que vão destruindo a própria vida. É a contradição de não acolher a morte. A morte deve ser integrada no nosso viver e pacificarmos-nos com ela. E assim caminhamos para ela com certa serenidade. Mas o que é que acontece aqui quando Jesus vai se preparar? Essas multidões também sabem de que João tinha morrido e sabem que Jesus vai ao deserto. Eles vão. E quando Jesus sai da barca, ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. E o que é que acontece com Jesus quando ele vê aquela multidão? Ele encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Jesus, que tinha ido para viver o seu luto, para viver o recolhimento, entrar em si com toda a profundidade, o que é que faz agora? Se doa aos outros, aos que estão ali, porque ele entende que a sua vida, a vida dele, o sentido da sua vida é se doar. Uma vida não tem sentido quando a gente reserva tudo para a gente. O evangelho de ontem falava daquele homem que tinha construído celeiros, né? Caiu em si mesmo e pensava, vou derrubar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus no fim dizia, olha, é o fim da vida de quem entesoura para si mesmo. Jesus é o grande exemplo de quem não entesoura a vida para si. Até o seu momento de dor é partilhado com a multidão, é vivido junto com a multidão. Curou os que estavam doentes. E ao entardecer, os discípulos aproximam-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto
e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus faz com que os seus discípulos entrem naquela mesma sua lógica, naquele seu mesmo modo de pensar e de agir, que é a lógica da doação, que é a lógica da entrega. E na lógica da doação e na lógica da entrega, não é preciso que tenhamos muito, é preciso que tenhamos coragem. A coragem, sim, essa é necessária de fazer o primeiro passo, que é contagioso, que pode provocar também outros a entrarem no mesmo dinamismo. E os discípulos respondem: mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. E a coragem de disponibilizar aquilo que se tem e aquilo que se é. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos, os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aqui a gente vê como é contraposto aquele banquete de Herodes, que foi um banquete que provocou no fim a morte, e esse banquete que Jesus realiza no meio do deserto. O deserto se torna agora um lugar de banquete, um lugar de pão, um lugar de vida, um lugar de fartura, graças a essa intervenção de Jesus e graças a esses discípulos que se deixam levar pela palavra de Jesus. Mas aqui agora de um modo também se antecipa. Jesus foi ali para o deserto, a gente dizia, já movido pela morte de João Batista, seguramente também pensando como João era precursor da sua própria morte, e Jesus realiza um gesto que vai fazer também na véspera da sua morte. Jesus vai pegar o pão, vai olhar para o céu, vai dar graças, vai repartir o pão, vai dar o pão aos discípulos e vai dizer: esse aqui é meu corpo. O corpo de João tinha sido enterrado. O corpo de Jesus também será martirizado. Mas agora o corpo de Jesus pega no pão que lhe é entregue e esse pão é dividido. E o seu corpo é intermediação da doação daqueles pães e daqueles peixes para toda a multidão. Então Jesus de algum modo aqui antecipa a Eucaristia. É uma profecia da Eucaristia o que está acontecendo aqui no deserto. E a Eucaristia que é colocada como portal de entrada nesse mistério da morte, porque Jesus celebra a primeira Eucaristia na véspera da sua paixão. Ou seja, a morte é vencida na entrega de Cristo. E na nossa entrega também, na medida que nós aprendemos a nos doar, a nos entregar ao outro, a não querer reservar para nós aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, nós vivemos, nós vencemos realmente a morte. Há algumas pessoas que viam um sentido etimológico da palavra amor, não é? Mors em latim significa a morte. Então, amors, quer dizer, sem morte, não morte. O amor é a forma de vencer a morte. A morte é vencida na nossa capacidade de amar. Uma capacidade de amar que é muito concreta, que se faz doação, que se faz gesto de partilha. Minha amiga, meu amigo, um dia abençoado, bom início de semana para você, de semana de trabalho, e que no seu trabalho você encontre a oportunidade de fazer Eucaristia e de dar sentido à sua existência, de dar sentido à sua vida, que um dia também chegará ao seu desfecho. Um dia abençoado para você. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum.